Exercício 8. Um cilindro carregado muito longo, de raio R, possui uma densidade linear de carga lambda. Determine o campo elétrico criado pelo cilindro A fora do mesmo, para R menor ou igual a R, que é o raio do cilindro, e B para dentro do cilindro, R menor do que R. Bom, C. Mostre também que suas respostas aos itens anteriores coincidem na borda do cilindro e correspondente a R igual ao raio do cilindro. Bem, vamos lá. O que a gente tem aqui é um cilindro carregado longo, isso é, nós vamos considerá-lo como um cilindro infinito, e por isso ele tem a simetria dele, o campo elétrico ele é perpendicular à linha de simetria do cilindro em todos os pontos, exatamente porque qualquer ponto, já que o cilindro é infinito, ele tem a mesma quantidade de carga de um lado do que do outro, então gera um campo elétrico radial a partir do eixo de simetria do cilindro, e exatamente por simetria, a mesma distância do eixo do cilindro, o módulo do campo magnético é o mesmo. Dessa forma, a melhor gaussiana para calcular o campo elétrico do cilindro para R maior do que o raio do cilindro é um cilindro. Só que cilindro limitado, de comprimento L. Detalhe, esse comprimento L é muito menor do que o comprimento total do cilindro para a gente poder considerar um cilindro infinito. Então, tanto o raio da minha gaussiana como o comprimento dela é muito menor do que o comprimento do cilindro longo. Então, a gente pode usar a aproximação de cilindro infinito. Bem, levando em consideração a simetria, o nosso campo elétrico ele é radial a partir do eixo do cilindro. Então, na lateral da minha gaussiana, o campo vai ser paralelo ao vetor área em todos os pontos. E nas bases da gaussiana, o campo elétrico é perpendicular ao vetor área ou paralelo à área. Dessa forma, o fluxo que passa através da base vai ser zero, só restando o fluxo na lateral. Assim, o uso da lei de Gauss, quando eu vou calcular o fluxo, certo? Eu vou ter o campo vezes a área da lateral. E a minha carga interna? Minha carga interna vai ser a carga interna A gaussiana, que é esse cilindro que vai de uma base à outra da minha gaussiana. O detalhe é que a carga, nesse caso, ele é dado como uma quantidade de carga por unidade de comprimento, lambda. Quer dizer, eu pego um comprimento do cilindro, vejo qual é a quantidade de carga que tem, divido pelo comprimento, e ele me dá, no cilindro eu tenho 10 microcoulombs por metro. Então você tem uma quantidade de carga por unidade de comprimento. Isso eu posso fazer no cilindro também, não precisa ser só na linha não. Só que eu vou ter uma certa dificuldade em determinadas situações, que a gente vai ver agora. Então dessa forma, o nosso fluxo fica somente devido à área lateral, já que as bases o fluxo é zero, então fica E2πrl, vezes a quantidade de carga interna, que já que a minha gaussiana tem comprimento L, a carga interna é a densidade linear de carga vezes o comprimento. Bom, muito bem. Então, dessa forma, o nosso campo elétrico do lado de fora, para R maior que R, é lambda por 2πε0r. Certo? Isso é, da superfície para fora, ele se comporta como se fosse um fio infinito. Ok? Bom, e na parte interna, e para R menor que R, nós vamos ter uma dificuldade, que é o seguinte. Como toda a simetria é a mesma, a minha gaussiana é um cilindro, a quantidade de carga interna não engloba todas as cargas, não engloba, por exemplo, essa região. Então eu já não posso mais usar o lambda, porque o lambda estava ligado à quantidade de carga total por comprimento. Então se eu estou diminuindo a quantidade de carga, o lambda já não serve mais para uso direto. Certo? É claro, no final da história eu vou dar a resposta em função desse parâmetro que eu tenho, que é lambda. Mas eu não posso usá-lo nesse caso, porque eu vou ter que calcular qual é a quantidade de carga que tem dentro deste volume aqui. Dessa forma, para o uso da lei de Gauss, eu preciso definir meu volume, minha densidade volumétrica. Ora, para isso o que eu faço? Eu pego aquele cilindro verde,
que é aquela quantidade de carga que tinha, e digo, qual é a quantidade de carga que tinha no cilindro verde? É lambda L. E qual é o volume do cilindro verde? É πr ao quadrado, que é o raio do cilindro, certo? Vezes L. Dessa forma, lambda dividido por πr ao quadrado é a densidade volumétrica de carga. Como densidade volumétrica de carga é um parâmetro pontual, ele vale para todos os pontos, vai independer se é o cilindro verde ou se é esse cilindro aqui que eu estou calculando a quantidade de carga. Então, por proporção, se eu diminuo o volume, eu diminuo a carga na mesma proporção e a razão dos dois fica a mesma. Assim, eu posso usar a minha densidade volumétrica em qualquer situação. E minha densidade volumétrica em função do meu lambda, que é o parâmetro dado pelo problema, é lambda sobre πr ao quadrado. Bem, da mesma forma, o nosso campo elétrico gerado ele é radial, o fluxo na lateral vai ser vezes a área da lateral e nas bases o fluxo é zero. Consequentemente, o nosso fluxo é 2πrl, da mesma forma que em cima, na outra gaussiana. Bom, mas agora a minha densidade não é mais, a carga interna, digo, não é mais lambda L, é na verdade a densidade vezes a área, vezes o volume desse cilindro aqui, que é que vai me dar a quantidade de carga interna à minha gaussiana, à região vermelha. Então, qual é a quantidade de carga à região vermelha? É a densidade volumétrica vezes o volume. Mas a densidade volumétrica, o volume da minha área vermelha é πrzinho ao quadrado L, onde Rzinho é o raio da gaussiana. Bom, aqui é a área da gaussiana, aqui é a área da gaussiana, aqui é a área lateral, né, aqui é o comprimento, né, o perímetro do círculo gaussiano, então aqui é a área lateral, aqui é o volume total. Então esses R's aqui são os mesmos. R corta com R, consequentemente meu campo elétrico fica ρ π sobre 2π ε0r. Mas o meu ρ é lambda sobre πr ao quadrado. Então eu substituo o meu ρ por lambda pelo π vezes o raio do cilindro ao quadrado. Assim o π corta com π, fica a Rzão ao quadrado embaixo, e meu campo elétrico do lado de dentro fica lambda sobre 2π ε0, raio do cilindro ao quadrado vezes a distância. Meu campo elétrico dentro é linear com raio, então ele é zero no centro e aumenta até chegar na superfície, e a partir da superfície cai com R, que se comporta como se fosse um fio infinito. Ok? Bom, e na superfície? Qual é o que ele está pedindo no item C? Na superfície para Rzinho igual a Rzão, o que a gente faz é substituir aqui por Rzão e aqui por Rzão. Isso é, para R igual a Rzão, a gente tem o E na superfície, pelo lado de fora, simplesmente substituindo por Rzão, pelo lado de dentro, multiplicando por Rzão. Assim, Rzão por R ao quadrado fica Rzão embaixo, então eles são iguais. Então, é claro, o meu campo radial é contínuo, isso o campo do lado de dentro é igual ao campo do lado de fora. É isso.